temos aí, já temos 8 anos, já estamos caminhando aí para 8 anos de profissão, né? Já trabalhamos aí com diversos segmentos industriais, começando aí com atividades elétricas, atividade de transporte de madeira nativa e cultivada, com carretas, equipamentos, construção civil, segurança patrimonial, limpeza predial, mineração de ouro, mineração de cauli. Atualmente, eu trabalho na empresa Cadan, vizinha aí de Vitória do Jari, né? Estou em formação de um nível superior em segurança do trabalho e lá na frente a gente vai conseguir aí a nossa engenharia de segurança. Não sou muito velho também, tá, gente? Tenho 27 anos ainda, mas a gente já aprendeu um pouquinho aí, bastante coisa, né? Já tem uma experiência aí também referente a situações trabalhistas, né? A perícias judiciais. Então a gente já conseguiu aí aprender bastante coisa nesses 8 anos de trabalho. Tá bom, galera? Hoje, Pai, tá bom. está sendo muito novo para a gente essa modalidade de ensino, tá, gente? Olha, a Adria está chegando. É um novo normal para a nossa vida, né, para o século XXI. E tudo isso gira em torno da saúde e segurança no trabalho e do trabalhador, que é o foco da nossa matéria hoje, tá? Só para a gente entender um pouquinho melhor o que é a segurança do trabalho, o porquê de estudar segurança do trabalho. Essa primeira parte da introdução, ela é um pouquinho chata realmente, tá, gente? Eu não vou dizer que é mil maravilhas, porque tem algumas coisinhas que, alguns protocolos que são chatos, mas precisam ser seguidos para que o ensino e o método ele possa ser compreendido como um todo, tá bom? Então, para a gente entender um pouquinho melhor, a segurança do trabalho ela teve início desde 1600, 1700, tá? Lá no tempo de Hipócrates, né, vários filósofos, eles sempre mencionavam muitas coisas que norteavam a área de segurança do trabalho. Um dos marcos da segurança do trabalho foi um médico italiano, que é considerado o pai da medicina ocupacional, que é Bernardino Ramazzini, que por meados de 1700 ele começou a fazer um estudo muito específico sobre a saúde dos trabalhadores. Então a gente fala aí, começa os trabalhos, as pesquisas, atendimentos sobre a saúde ocupacional, tá, gente? Tudo que nós falarmos, retratarmos no termo ocupacional, a gente está se referindo a trabalho, saúde do trabalhador, tá? E esse médico, ele começou a levantar as situações de porquê que os trabalhadores de uma determinada empresa estavam adoecendo constantemente. E ele começou a bolar uma investigação em cima disso. E a empresa lá, a qual ele tinha um vínculo empregatício, era uma mineradora de carvão. Então ele começou a fazer um estudo em cima dos colaboradores que apresentavam asma, né, problema respiratório. Então ficou conhecido como a asma dos mineiros, por esse fator, tá? E desde lá, Bernardino Ramazzini começou, ele sempre perguntava a esses colaboradores qual era a sua ocupação, o que é que você faz, como é que você trabalha.
com as ferramentas que você usa no seu dia a dia de trabalho. E tudo isso, né, fez parte aí faz parte até hoje de um grande memorial que norteia a saúde ocupacional. Bernardino Ramazzini e a Revolução Industrial, para a gente conseguir entender, tá? Com o início da Revolução Industrial, lá na Inglaterra, tá, com as máquinas de tear, primeiramente, começou-se a observar a mutilação de muitas pessoas, de muitos colaboradores. Até porque naquele tempo a gente não tinha muitas leis rígidas, muitas diretrizes, né, que norteassem essa contratação de mão de obra, e principalmente que gerasse qualificação para eles, né? Então aí nós tínhamos uma configuração industrial de trabalhadores, onde as fábricas elas tinham um agregado de famílias, pai, mãe, filhos, né? Crianças, alguns idosos, dependendo aí do condicionamento físico, que continuavam a trabalhar sem nenhum tipo de proteção nenhuma, tá? E com isso aconteciam os acidentes de trabalho, vinham como consequência as doenças, né, desses colaboradores, que até então não se falava muito sobre a doença ocupacional, tá? E com o avanço aí dos fatores tecnológicos, entrou aí a segunda fase da Revolução Industrial, tá? E os estudos em cima dessas doenças começaram a ser aprimorados, onde o foco era entender parece que eu tô gago. A internet foi tão ruim que parece, professor, desculpa. Então começou a se aprofundar esses estudos, né, para começar a entender o porquê que esses colaboradores eles estavam adoecendo e entender por que eles estavam também se mutilando. Nesse período da Revolução Industrial, né, já no século XIX, a gente tinha aí muitas pessoas mutiladas, tá? Muitas famílias que trabalhavam de forma excessiva e acabavam passando mal dentro de fábricas, de linhas de montagens, linhas de tear, que foi a primeira parte da Revolução Industrial na Inglaterra. E em muitos casos também acontecia de trabalhadores chegarem à exaustão física e até ter óbito dentro da linha de produção. E isso prejudicava muito a empresa, porque tinha que contratar uma segunda pessoa para ocupar aquela vaga que foi deixada, tá? E com isso, com o passar dos anos, muita coisa foi melhorando, né? As diretrizes foram se aprimorando, algumas legislações começaram a surgir, né? Já aí na segunda parte da Revolução Industrial,
foi quando foi criado aí vários comitês para discutir essas situações. Nesse tempo onde foi criado a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, onde vários países se reuniram, né, com seus embaixadores, representantes, e começaram a articular, a conversar, bolar ideias do que poderiam ser feito para combater esse alto índice de mortalidade, índice de pessoas doentes, colaboradores doentes, e o índice de pessoas mutiladas. Por quê? Organização Internacional do Trabalho. Tá? Por quê? Além do problema empresarial, estava se tornando já um problema social naquele tempo, onde não tinha muitos recursos de saúde, recursos financeiros e principalmente políticos, né? Onde a sociedade começou a ter um índice muito grande de pessoas mutiladas, pessoas que não tinham mão, faltava dedo, não tinham pernas, ou então ficaram deficientes físicos de algum tipo de membro e não conseguiam se relocar para trabalhar e começavam a passar necessidade. Então isso começou a criar um problema também social, muito além de um problema do âmbito de trabalho. Tá bom? O marco da segurança do trabalho no Brasil, tá, se deu com a criação da CLT. Esse foi o primeiro marco da segurança do trabalho. Dentro da CLT, lá no capítulo 4, ou caput 4, tinham algumas regras, algumas diretrizes que relatavam algumas condicionantes de segurança e saúde no trabalho, tá? Mas ainda não era o suficiente. Foi quando, no dia 8 de junho de 1978, esse capítulo 4, ele foi retirado da CLT, ele foi isolado e foi desmembrado, ele foi melhorado durante esse período de 1978, que foi quando surgiu as normas regulamentadoras, as normas de segurança do trabalho, que é a legislação que norteia toda a nossa atividade, tá? Trouxe um livrinho aqui para vocês, olha. Segurança e saúde no trabalho. Tá? Aqui da nossa editora Saraiva. Tá bom? Isso aqui é uma edição já, ela já está desatualizada. O livro, gente, aqui, ó, ele hoje ele tá bem maior, ele tem muito mais conteúdo hoje. Bora imaginar aí um livro com uma altura de 6 a 7 dedos, mais ou menos, né? Em torno aí de quase 10 de 7 a 10 centímetros de altura. O livro que norteia as normas de segurança. Então, o segundo marco da história da segurança do trabalho foi em 8 de junho de 1978, onde foi criada todas as normas de segurança. Professor, Oi? eu queria tirar uma dúvida. Essas suas explicações agora, desse momento, elas estão na apostila que o senhor mandou para a gente? Ela faz parte da introdução, tá? Tá na introdução lá, né? Faz parte da introdução. Porque na apostila tá um pouquinho resumido. Né? Pois é, porque o senhor está falando várias datas importantes, né? Vários marcos, e aí eu queria saber se essas anotações aí a gente precisa fazer ou se estão na apostila, no início, lá na introdução. Não. Se você quiser anotar, fique à vontade. Tá? Porque a introdução da apostila, ela tá muito sucinta. Pois é, e o senhor já falou bastante datas importantes aí, né? Bastantes marcos aí. Eu queria tirar essa dúvida se está lá ou se a gente vai precisar fazer essas anotações.
Não, de primeiro momento não. Essa primeira parte é só para vocês entenderem todo o histórico, né? Para Tá ver, ok. para chegar até o ponto que nós estamos hoje. Tá bom então. Obrigada. E com essa criação das normas regulamentadoras, uma norma, na verdade, duas normas dessas, elas foram direcionadas especificamente para a área da saúde. Que uma norma é a NR7, né? E é o Programa Médico de Controle da Saúde Ocupacional, que é um programa onde é norteado todos os exames necessários para um colaborador realizar, tá? É através desse Programa Médico de Saúde Ocupacional, chamado PCMSO. E mais específico ainda, a gente vai lá para a NR32, tá? Se vocês quiserem anotar essa referência, é muito importante que vocês estudem ela, tá? NR32, tá, gente? Repita, por favor. NR32. Tá? Aí agora Repete, professor, pegando por lá favor. NR32. Tá ok. Aí pegando aqui o tópico 1 da nossa apostila, que vem ainda na introdução, diz o seguinte: os trabalhadores de qualquer profissão podem ser confrontados com uma multiplicidade de perigos no local de trabalho. A saúde e a segurança no trabalho identificam e avaliam uma vasta gama de potenciais riscos no local de trabalho, exigindo intervenções desde a prevenção de acidentes, bem como dos riscos existentes. É uma responsabilidade de todos prestarem atenção sobre os perigos laborais e fornecer orientações práticas que poderão prevenir tais acidentes. Quando ela fala, o texto nos traz a palavra multiplicidade, tá, de perigos, é porque realmente nós temos aí uma diversificação muito grande na área de exposição ocupacional, tá? E nós temos aí hoje, né, atual falando tá, de agentes. Verdade, né, Ciane? A internet não está colaborando hoje. Mas vamos prosseguir. Tá? A gente não vai deixar a peteca cair, não, viu? Nós temos 5 O que parece agentes de geral, exposição. né? Nós temos os agentes. Sim. Se nos serve de consolo, né? A internet também é para todo mundo. Nós temos o agente físico, tá? Que a gente tem aí como exposição radiação, pressão. A radiação ela é desmembrada em duas situações ainda: a radiação ionizante, radiação não ionizante. A radiação não ionizante é o tipo de radiação que a gente está exposto, mas que não tem nenhum tipo de alteração biológica, né, no nosso corpo. Já a radiação ionizante, ela, dependendo da dosagem que a gente recebe, ela pode ser prejudicial. Nós temos pressões anormais, nós temos umidade que está presente dentro do ambiente hospitalar, tá? Nós temos aí, dependendo de situações, alguns ambientes ruidosos dentro de um ambiente hospitalar que se enquadram dentro de uma exposição de agente físico. Mas o ponto-alvo da área da saúde é a exposição biológica, tá?
Aqui no comecinho da apostila, ele traz o termo multiplicidade de perigo. E dentro do âmbito hospitalar, do ambiente clínico que nós vamos viver na condição de técnicos de enfermagem, nós estamos expostos aí a vírus, bactérias, contaminações de diversas formas, por diversos tipos de micro-organismos, bactérias, protozoários, bacilos, né? E o fator biológico, a exposição biológica, é um pouquinho complicada de fazer a mensuração. O que é isso? Ela é complicada de calcular números em cima dessa exposição. É muito mais fácil qualificar entre uma exposição biológica pequena, uma exposição biológica média e uma exposição biológica grande. No final do primeiro parágrafo da nossa introdução, tá? Traz o seguinte: é responsabilidade de todos prestarem atenção sobre os perigos laborais e fornecer orientações práticas que poderão prevenir os acidentes, né? A gente tem aí, dentro do ambiente clínico da enfermagem, nós temos tesouras, nós temos pinças, nós temos diversas agulhas, né? Que são situações que nos geram riscos de acidente, por corte, por perfuração, né? A gente tem esse risco muito grande aí. O segundo parágrafo: a segurança no trabalho consiste em uma ampla área de atuação e deverá considerar aspectos como a promoção e a manutenção dos mais elevados níveis de bem-estar físico, mental e social dos trabalhadores em todos os setores de atividades, seja no contexto público ou privado. A prevenção para os trabalhadores de efeitos adversos para a saúde decorrentes das condições de trabalho e a proteção dos trabalhadores no ambiente de trabalho devido às condições prejudiciais da saúde. Tem duas vertentes. Ok. Eu li a mensagem, tá, recente. E o amigo aí está no hospital. Nós temos aí várias formas de exposição. Nós temos a exposição psíquica, né, que é o estresse, é o trauma causado por diversas situações dentro do ambiente de trabalho, e nós temos as situações geradoras decorrentes à exposição biológica, tá? Sendo que tudo isso, em contato com o trabalhador, isso gera aí vários problemas dentro do ambiente de trabalho. E parte desses problemas, eles acabam se estendendo para a vida pessoal desse profissional. Então, a segurança do trabalho, ela trabalha de modo que você tenha segurança nas suas atividades, que sejam feitos protocolos dentro da sua atividade de como você executar uma determinada atividade, tá? E nessa execução, você vai ter aí várias diretrizes para lhe ensinar como você vai fazer. Por exemplo, vocês já fizeram alguma aula prática de coleta de sangue, por exemplo? Não. Não, Ainda né? não. eu já fiz. Beleza. Espaço. Maravilha. Quando a gente vai fazer aí uma coleta de sangue para fazer um hemograma comum, né? Geralmente a gente faz esses exames de rotina. O hemograma é o mais comum deles. Temos que colocar garrote, não é isso? No braço do paciente, né?
Ele tem que fazer ali o movimento com a mão para que a veia possa aparecer. Dependendo de pessoa, você tem que dar aqueles toquezinhos para você conseguir sentir a veia para poder fazer ali o acesso. Não é mais ou menos assim que acontece? Sim. Então, isso é um tipo de protocolo. Se porventura você não seguir algum desses protocolos, você não vai conseguir fazer a coleta de sangue, né? Então, a área de segurança do trabalho, ela norteia todos os protocolos que vocês possam imaginar, tá? Desde como fazer, aonde fazer, em quem fazer, tá bom? Tudo isso é segurança do trabalho, ok? Então, passando aqui para a folha, para o item 3 da nossa apostila, vamos usar a nossa apostila, tá? Aí no item 3, tá? Peço que vocês peguem a apostila aí de vocês, por favor. No item 3 está escrito assim: saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças. Então, só essa primeira frase aí, a gente tem muita informação. Bem-estar físico, a nossa saúde biológica, né? Eu preciso estar com os meus. E, João, eu não consegui colocar a apostila aqui junto para vocês acompanharem, tá? Não consegui. Eu queria muito conseguir ela. Eu sou acostumado a trabalhar com o Zoom, o Meet, né? Essa ferramenta aqui eu ainda não havia usado ainda, então ainda estou me familiarizando com ela. Tá? Peço até desculpa, inclusive, por isso. Mas eu só estava acostumado a trabalhar com o Zoom e com o Microsoft Teams. Lá na empresa é a ferramenta que a gente trabalha. Mas voltando aqui ao bem-estar. Nós temos 3 níveis de bem-estar. Tá? Nós temos o bem-estar físico. A próxima vez a gente vai fazer isso aí. Eu tô aprendendo ainda aqui a mexer ainda com esse aplicativo, tá? Mas na próxima aula amanhã a gente já vai fazer isso, tá bom? Fica tranquilo, que eu vou quebrar a cabeça aqui e vou aprender para a gente melhorar e otimizar a aula aí com vocês, tá? Então, o bem-estar físico, primeiro, né? O meu corpo precisa estar bem. Os meus aparelhos, né, biológicos, eles precisam estar em pleno funcionamento. Aparelho respiratório, aparelho digestivo, né? Sistema renal, sistema cardiovascular, né? Minha coordenação motora, minha condição, né? Todo o meu corpo ele tem que estar ok. E junto com isso, o meu psicológico, ele também tem que estar 100%, né? Uma pessoa que está aí com o seu psicológico abalado, ela não consegue desenvolver nenhum tipo de atividade laboral com maestria, com eficiência. Então, isso gera uma condição de risco. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade, por exemplo, de trabalhar com alguém que estava com algum tipo de transtorno psicológico. Eu já tive, tá? E é um pouquinho complicado.
a saúde física de um colaborador estava afetada e, consequentemente, a saúde mental também dele foi afetada. E também a saúde social. O que aconteceu? Esse colaborador, ele foi acometido de uma certa doença, de uma DST, tá, gente? Ele contraiu uma DST, no tempo ele tinha 20 anos, mais ou menos, era ajudante dentro da fábrica, e ele começou a ter problemas psicológicos, porque ele não tinha com quem conversar, ele estava conversando, Professor, sim, licença, desculpa interromper, que eu acho que eu devo ter perdido uma parte, mas ele pegou fora do local de trabalho dele e ele sim, trouxe esse problema para dentro, foi isso? isso, Ok. isso. Ele teve, né, por algum motivo, teve lá relação sem proteção e adquiriu uma doença venérea. E isso começou a perturbar a mente dele. Ele se escondia, ele não conseguia fazer força no seu ambiente de trabalho, que ele estava ali, né? Ele foi acometido por condiloma acuminado. E eu comecei a observar o comportamento dele diferente, né? Então, ele já estava ali com o bem-estar físico dele comprometido, né? Na sua situação biológica estava comprometida, e a sua situação mental também estava ficando comprometida, porque ele não conseguia mais focar no que ele precisava fazer, né? Então ele estava ali tendo uma série de complicações psicológicas e teve o problema social. Ele se isolou de todo mundo. Ele se escondia dentro da fábrica. Ele só fazia até o ponto dele e se escondia. No começo, isso gerou várias situações, né? E a gente, na condição de técnico em segurança, a gente tem que ter uma visão muito aguçada sobre essas situações. E eu comecei a observar o comportamento dele diferente. E conforme a gente vai conversando, né? Dentro da nossa grade curricular, a gente tem uma matéria que é voltado à psicologia, e a gente foi começando a se colocar à disposição para conversar, para entender o que estava acontecendo com aquele colaborador. E chegamos, né, a convencer ele de procurar médico, de conversar com a parceira, o que estava acontecendo, o que aconteceu, né, de procurar a solução, de tomar medicação e tudo mais. Mas, assim, uma avaliação, um olho clínico no colaborador, ele é essencial por quem faz prevenção. E todos nós fazemos prevenção de acidente. Então, ali ele teve um problema com o bem-estar físico, mental e social dele, né? E não era apenas a ausência da doença, era a vergonha das pessoas, ele sentia a vergonha de sair na rua, parece que ele tinha feito algo horrível, né? E através de muita conversa, foi feita avaliação clínica, ele tomou medicação, teve acompanhamento psicológico, dá para vocês terem ideia, para que ele voltasse à sua rotina normal de trabalho. E quando o tratamento finalizou, ele conseguiu produzir até muito mais do que ele produzia antes da situação, tá? Então, a segurança do trabalho, ela pode ser entendida como um conjunto de medidas e ações que são adotadas visando diminuir os acidentes de trabalho e as doenças ocupacionais, e assim proteger a integridade do trabalhador no ambiente de trabalho. Por quê? Quando a gente começa a tratar do funcionário, é que a gente começa a perceber as reações diferentes, e a gente se coloca na disposição. E muito bem, Ednário, foi isso mesmo que aconteceu com ele. Mas com muito trabalho, né, através desse conjunto de medidas, tá,
a gente conseguiu tirar ele desse problema social, desse problema psicológico e do problema físico, né? E ele voltou a um nível bom de bem-estar. E com isso ele conseguiu produzir mais, ele ficou mais atento no ambiente de trabalho, né? Então, assim, ele evoluiu como profissional. E é esse o intuito da segurança do trabalho. Fazer o trabalhador evoluir profissionalmente, aprendendo mais de segurança, protocolos, diretrizes, normas, procedimentos. Mas ali no item 3, bora continuar no primeiro parágrafo. O profissional da segurança do trabalho, ele atua de diversas maneiras dentro da empresa, sempre buscando adaptar o ambiente de trabalho ao trabalhador, tá? Isso é muito importante, tá, gente? Adaptação. A gente não está se adaptando a esse novo normal agora, né? De ter que usar máscara na rua, fazer uma asepsia muito mais rigorosa nas mãos, passar o álcool nas mãos, né? Lavar com água e sabão constantemente. O distanciamento social, esses lockdowns, fecha tudo, tudo parado, parou as aulas presenciais, prova disso que a gente está aqui tendo aula virtual. Então, tudo isso é uma novidade para a gente, tá? E quando o texto aí nos traz adaptar o ambiente de trabalho ao trabalhador, é isso que a gente está vivendo hoje. Muitas pessoas estão fazendo o quê? O teletrabalho, o home office, coisa que anteriormente não tinha, né? Então, isso é uma adaptação decorrente ao momento pandêmico que nós estamos vivendo. E junto com isso, a gente fala também sobre um termo chamado ergonomia. Já ouviram falar desse termo alguma vez? Ergonomia? Não, Não, professor. professor. Não? Ok. O termo é ergonomia, tá? Não é economia. Vou escrever aqui para vocês. Tá aí, ó, ergonomia, tá? É assim que se escreve. A ergonomia é essa adaptação, tá? Do ambiente de trabalho para o trabalhador. Essa adaptação ela tem que atender às características psicofisiológicas de cada colaborador, tá bom? Bora imaginar agora, deixa eu ver, para realizar uma intubação, por exemplo, tem que ser feito lá, tem que ser colocado um aparelho para abrir o canal oral do paciente, né? Para ser inserido o tubo da ventilação mecânica. Não sei se vocês já viram, já observaram. Eu gostava muito de assistir Grey's Anatomy. Eu ia aprendendo muita coisa nisso aí, tá? E tinha lá um material que era muito prático e era para fazer uma intubação, por exemplo, era muito rápido, né? Olha, Eliane Xavier assiste o Grey's Anatomy. E ali o material, ele tinha um manuseio muito fácil. Qualquer profissional que pegasse o material para executar uma intubação, por exemplo, ele conseguia fazer. Um outro exemplo de ergonomia dentro do ambiente de enfermagem, por exemplo. O leito, a cama onde o paciente fica, ela possui dois tipos de ajustes de altura nas duas extremidades do leito, não é isso? Onde ali a gente pode fazer as mudanças de decúbito do paciente. Olha, a Grey's Anatomy está virando febre, né?
De tanto um falar, o outro vai lá e assiste. E esses leitos, né, por terem essa ergonomia, eles conseguem facilitar a vida do profissional de enfermagem. No momento de aplicar uma medicação, de fazer aí um acesso, de fazer mudança de decúbito lateral, de fazer as pronações do paciente, ele auxilia, porque diminui o esforço físico que a equipe de enfermagem faz. Não é verdade? Também falta essa temporada para mim, viu, Wes? E todo esse material, todo esse aparato, ele ajuda, ele torna muito mais fácil, muito mais prático a vida dos profissionais da enfermagem, tá, gente? Bora imaginar agora como era que era feito, por exemplo, uma coleta de sangue em 1900. Lá no início, bem no início do século XX. Alguém consegue imaginar como era feito o procedimento? Qual tipo de agulha? Se usava garrote? Como é que usavam para fazer a punção na veia? Como era a seringa? Como era o sistema da seringa? É até um pouquinho hoje complicado a gente tentar imaginar isso, né? Mas não era nada confortável, tá? Não era nada confortável, mas precisava ser feito, tá bom? Eu não sei bem se nesse tempo já existia, porque antigamente a gente usava muitos procedimentos naturais. Mas bora tentar imaginar no passado aí como era para fazer isso. Eles usavam madeira, parece. Tá vendo aí, ó? Eu tô tentando imaginar agora como usar a madeira para fazer uma coleta de sangue. Olha aí. Então, não era um procedimento. Isso, Dinária, procura aí, traz depois para a gente discutir aqui, tá bom? Não Era era um bambu que procedimento. eles usavam. Era bambu? Muito Sim, bom, muito bem. e metal. A Gessiane é meio arcaica, né? Dava uma porrada e esperava o sangue sair. Só que assim, gente, bora imaginar agora como é que é introduzir um pedaço de bambu numa veia. É algo fácil? Não, não é. Então a gente vê hoje que é muito prático a gente conseguir fazer, por exemplo, essa coleta. Hoje nós temos aí o garrote, nós temos. Tem gente que amarra, quando não tem um garrote apropriado, tem gente que amarra pano, amarra liga. Alguns que não conseguem fazer amarração, dão umas porradas no braço, na mão, só para ver tufar. Então, foram, né, inventando métodos, práticas, procedimentos, protocolos para chegar a um denominador que fosse bom para todos. Era mais fácil para acertar a veia, né? Com um pedaço de bambu. Mas hoje a gente já tem aí o garrote apropriado, né? Nós temos hoje agulhas de diversas espessuras, de vários materiais, né? Então a gente consegue, traçando essa linha de raciocínio, a gente consegue já ter uma visualização do quanto a medicina ela avançou e o quanto mais confortável é fazer os procedimentos. E quanto menos esforço físico a gente emprega para executar isso.
tá? Então, isso é ergonomia, é essa adaptação do ambiente de trabalho, no caso de vocês é o ambiente hospitalar, para atender às características de cada um de nós, né? De cada profissional. Hoje, qualquer profissional da enfermagem consegue fazer uma coleta de sangue, consegue administrar um medicamento, seja intramuscular, seja na veia, porque está muito facilitado. Hoje aí a gente tem a seringa. Vocês já pararam para observar, não sei se alguém já fez isso, né? De pegar a seringa e fazer uma sucção com ela? Como é que é aquele sistemazinho onde tem aquela borracha e vem aquela pressão, né? Para poder conseguir fazer a sucção de um determinado líquido, para depois injetar ele, né, no paciente, no soro, enfim. Tudo isso hoje é muito mais prático, tá? Só que isso são muitas técnicas desenvolvidas para chegar a esse denominador, tá? São técnicas administrativas, médicas, tá? E algumas delas são bem importantes, como o primeiro item lá do ponto 3, o estudo da legislação de segurança do trabalho, normas técnicas e responsabilidades do empregador e do empregado. Olha aí, a gente já começando a aprofundar aí o assunto, tá? Responsabilidades. Todos nós possuímos responsabilidades em diversos âmbitos da nossa vida. Mas trazendo para o lado ocupacional, né? Quando a gente vai ser contratado, tem lá o nosso contrato de prestação de serviço, onde fala o quanto nós vamos ganhar, o dia contratual acertado para pagamento, por exemplo, o que você vai fazer na condição daquela função, não é isso? E com essa nossa responsabilidade de executar aquilo para qual estamos sendo contratados, a gente também tem alguns deveres, tá? Por exemplo, uso do EPI. Acho que vocês já ouviram esse termo, né? EPI, Equipamento de Proteção Individual. O EPI ele é para uso exclusivo meu como profissional, na condição de profissional, tá? Tá, galerinha? E eu ainda me surpreendo com algumas situações que eu vejo profissionais compartilhando EPI, né? Hoje, no momento que a gente vive, hoje nós temos, dentro da área da enfermagem, luva de procedimento, é um material muito comum para vocês, né? Nós temos a máscara N95 e tem a máscara cirúrgica. A N95 é a mesma PFF2. E temos aí a máscara cirúrgica também, né? É uma máscara que com um tecido muito mais leve, muito mais fácil de fazer respiração com ela. Quando a empresa disponibiliza para mim, na condição de colaborador, né? Ela me disponibiliza para mim contando que eu use aquele equipamento que ela está me dando para a finalidade que ele realmente foi fabricado, que é proteger, tá? Lembrando que dentro da área de vocês, da área de enfermagem, geralmente, na maioria das vezes, a gente lida com adversários invisíveis, né? O ambiente hospitalar, o local ali hospitalar que a gente trabalha, ele já é propício a muitas exposições. Temos aí bactérias, vírus, bacilos, protozoários, vários tipos de micro-organismos
que são infecto-contagiosos. Então, a gente tem que estar ali, né, usando a luva direitinho, usando a máscara, né, principalmente agora nesse período pandêmico. Então, se a empresa disponibiliza para você esse material, você tem que obrigatoriamente usar esse material porque ele é para a tua proteção. Então, isso entra aí no nas nossas responsabilidades, tá? Uma outra forma é o estudo de ambiente de trabalho. Eu vou estudar esse ambiente laboral. Não é porque eu estou dentro de um hospital, por exemplo, que eu estou exposto a todo fator biológico. Não é assim. Tá? Por isso que a gente vai fazer um estudo detalhado, ambiente por ambiente de trabalho. A gente vai analisar as causas de acidente. Tá? Deixa eu imaginar uma situação aqui. Eu vou precisar da ajuda agora de vocês. Imaginem uma situação de acidentes dentro de um hospital, que você trabalha como técnico de enfermagem. Alguém consegue imaginar alguma situação e pode compartilhar aqui com a gente? Eu vou estar lá, Um acidente com algum elemento pérfuro cortante de algum Beleza. profissional da área. Agora, Ednália, aonde esse profissional ele teve esse contato, ele se furou? Eu já ouvi alguns relatos de algumas situações de agulha cair em pé e às vezes o profissional não está com o sapato adequado e acaba furando o dedo do pé com a agulha contaminada. Perfeito, perfeito. Inclusive, eu já vou tecer uma crítica aqui para todo mundo da área da saúde, tá? Técnicos, enfermeiros, até médicos. Claro que nós temos que ter conforto, né? Mas nós temos que usar material adequado e o sapato, ele é um material adequado. Ele tem que ser fechado, né? Ele tem que ser de um material que ele possa ser de difícil perfuração e de preferência que ele possa ser impermeável. Eu vejo muito, muito mesmo, vários profissionais da saúde trabalhando de Crocs. Opinião particular minha, tá? Sei que é um calçado muito confortável, mas é um calçado que ele deixa muitas brechas para um caso desse que a Junália trouxe, né? Você acabou de fazer, por exemplo, aí você administrou uma medicação em alguém, né? Você está ali, por algum motivo você não tem uma bandeja para colocar todo o material, então você está retirando a agulha, né, da manobra da administração da medicação que você fez. E por algum motivo essa agulha cai, ou cai a seringa com toda a agulha completa. Se você não tiver um calçado adequado, você vai ter uma perfuração, tá? Você pode ter uma perfuração com um produto pérfuro cortante, onde você pode ser contaminado com algum tipo de secreção, com algum tipo de micropartícula de sangue desse paciente. Agora imagine que vocês estão com um sapato todo fechado, onde o material é confortável, mas é um material que é difícil perfurar. Vocês não estariam muito mais seguros, né? Então isso aí é uma coisa que não é para acontecer, né? Esse tipo de acidente, mas nós temos que lembrar que nós somos seres humanos, que nós não somos perfeitos.
nós possuímos muitos erros. E por algum motivo, por alguma circunstância, por algum tipo de adversidade da vida, a gente pode errar em algum momento, né? E isso pode acarretar problemas para a gente. Tá? Então aí a gente tem uma situação que essa agulha caiu. A primeira pergunta que a gente vai fazer numa investigação da ocorrência: aonde ela caiu? A segunda: como ela caiu? Tá? Por quê? Onde ela caiu? Qual a parte do seu corpo que foi atingida? Em qual lugar, qual local, ambiente físico que isso aconteceu? Tá? Temos alguns relatos de alguns amigos da área da saúde, tá, que já relataram ambientes extremamente frios, tá? Onde alguns sofreram um choque térmico, tá? E quando na ocorrência desse choque térmico, por susto, alguma situação pessoal, né, uma reação física, soltaram a bandeja, deixaram a bandeja cair, então deixaram a agulha cair, tá? Então ali o ambiente hospitalar ele tem que estar ali numa temperatura que seja confortável, tanto para o paciente quanto para o profissional, né? Então a gente vai ver aí em que lugar ele caiu, o que é que contribuiu no ambiente físico para que essa agulha caísse. O outro ponto, como ela caiu, né? Por que ela caiu? Qual foi o fator determinante que fez ela cair? A primeiro momento, a gente pode ter comentários, por exemplo, da falta de atenção do profissional. Pode acontecer? Pode, tá? Mas e se esse problema for uma falha na fabricação dessa agulha? Já pararam para pensar nisso? Imagina aí que a agulha ela não consegue adaptar bem ali no... Fugiu até da mente agora. O aparelho que faz a sucção. Meu Deus do céu. Da seringa. De repente a agulha não se adaptou corretamente à seringa. À ponta ali da seringa. Né? E você tá crente que ela está totalmente segura, mas não está. E você coloca ali a primeira agulha, ela cai. Ela não fecha direito. Coloca a segunda agulha, acontece a mesma coisa. Para tirar a prova dos 9, você pega uma outra agulha de uma outra espessura, por exemplo, só para fazer um teste e dá certo. Então aí a gente tem uma situação onde eu tenho um problema físico, eu tenho um problema no meu material, né? Que eu estou usando ali. Então, Professor, sim, um caso também que funciona, que sempre acontece esses casos, é dentro do consultório odontológico, né? Que a seringa carpule, às vezes, não é a seringa carpule, mas sim a agulha. Elas dão defeito, não sei lhe explicar exatamente, mas aí quando o doutor vai fazer, né, a aplicação, o anestésico não, de maneira alguma, quer sair. Aí a gente vai olhar, é a agulha que não tá, que ela tá torta, tipo isso. muito bem. Muito bem, Jéssica. Então ali a gente tem aí o quê? Um erro, um problema mecânico, um problema de fabricação. E a gente tem que ter a consciência de que se pode fazer mal para a gente, pode fazer mal também para o colega, né? Então eu tenho aí que
levar essa informação ao meu superior, verificar o lote de onde veio essa agulha e fazer uma testagem em massa desse material. Porque assim como ela teve esse problema, as outras também provavelmente vão apresentar isso. Então, se eu identificar logo de imediato que a minha agulha está com esse problema, eu já não tenho mais a condição mínima de usar. Eu não posso insistir em usar essa agulha. Não, eu vou segurar aqui na ponta ou algo do tipo. Isso não pode acontecer. No material, eles precisam ter encaixes perfeitos, tá? Para evitar, por exemplo, essa queda acidental dessa agulha, onde pode ter aí uma perfuração, né? Pode ter uma contaminação. E tem um outro fator que é super variante no ato do susto, né? O profissional ele vai se assustar. Então, automaticamente, ele vai ter alguma reação. E a reação podem imaginar aí 1000 reações. Vai ser uma delas. Tá? Ou o profissional vai dar um grito, vai correr, vai pular, vai se defender. O instinto humano vai falar mais alto, ele vai se defender dessa situação de risco, né? Só que, dependendo de profissional para profissional, isso pode gerar um agravo, por exemplo, no paciente. Eu já vi, uma vez eu fiz uma cirurgia com 16 anos e eu vi isso acontecer. Eu vi onde a agulha tem um problema lá, eu não vi muito bem o que aconteceu, mas eu só vi que teve um problema na administração da medicação de uma certa paciente, a bandeja ela caiu no chão com todo o material e a técnica de enfermagem ela deu um grito dentro da enfermaria e bateu na maca, no leito lá onde a pessoa estava e atingiu o braço. E essa pessoa tinha acabado de fazer uma cirurgia no braço. Né? Aí os médicos vieram fazer toda uma reavaliação para ver se tinha danificado, se precisava voltar para o centro cirúrgico ou não. Então foi algo muito incomum. Então, assim, numa situação geradora de risco, a nossa reação vai ser a mais diversa, né? Então, por isso que a gente tem que estar aí com um calçado que seja realmente que nos traga a devida segurança para a gente poder... não, se porventura cair, não vai furar meu pé, não vai perfurar, eu não vou me contaminar. Então, eu tenho que estar muito tranquilo referente a esse assunto, tá? E quando a gente fala sobre o EPI, tá? A gente vem falar aqui, por exemplo, deixa eu trazer aqui para vocês. Aqui, olha, da NR6, bem aqui, ó. Equipamento de proteção individual. É nessa norma aqui que tem a regência de tudo que a gente vai falar sobre EPI. Quais os tipos de EPI, o que vai ser considerado EPI, EPI nacional, EPI importado, os lotes, termos de fabricação e, principalmente, validade do EPI e a certificação. Todos esses materiais, eles têm que ter uma certificação de aprovação. E, geralmente, ela é expedida pelo Ministério da Economia, que antes era o Ministério do Trabalho, em parceria com o Inmetro. Tá? É gerado um código, tá? E dado a certificação. Se porventura vocês tiverem aí uma luva, uma caixa de luva, uma luva de algodão comum, uma botina de segurança, podem procurar nesse equipamento aí
uma numeração. Ou ela é 4, 5 ou 6 dígitos, mas vai estar lá escrito CA e uma numeração sequencial. A gente vai na internet, lá no site do Ministério ou no CA, busca de CA, insere aquela numeração e ele vai gerar um certificado dizendo todas as informações de como aquele material ele foi fabricado, para que ele serve e o número desse CA. Isso mesmo, Claudiane, CA. Tá bom? E dentro disso a gente tem aí, né, as obrigações do empregado e do empregador, que é quem está contratando a gente. Tá? A NR6, alguém quer perguntar? A NR6, ela nos traz diversas diretrizes, onde o empregador, quem está contratando você, tem que disponibilizar o EPI adequado ao risco que você está exposto, tá? Por exemplo, agora no período pandêmico, não foi fabricado um monte de bata, de vestimenta, até de TNT? Inclusive, já vi vários profissionais usando batas de TNT, Sim. protetores faciais incolores, né? Máscaras com certificação. Então, aí, todo esse material ele tem uma finalidade, que é proteger a integridade física do trabalhador, ou seja, do profissional de enfermagem, do médico, de todo profissional que trabalha na linha de frente. No caso, por exemplo, do combate ao Covid, que é o que a gente vive hoje. Isso é uma responsabilidade do empregador, disponibilizar para você, ensinar você como é que usa de forma adequada, como é que faz a limpeza, a asepsia desse material, quando for o caso dele ser reutilizado. Tá? E a gente, na condição de trabalhador, de colaborador, a gente tem que usar somente para a finalidade a qual ele foi fabricado, a qual ele foi destinado para mim. Tá bom? Isso são as nossas obrigações, nossos direitos e os nossos deveres referente ao EPI. Tá? Outras ações relacionadas à área de medicina, exames médicos, né? Toda vez que a gente vai ser contratado por uma empresa, a gente faz o exame médico admissional, tá? E dependendo aí da periodicidade, do tipo de exposição, a gente tem aí exames em diferentes tempos. Nós temos aí exames médicos admissionais, periódicos, retornos ao trabalho, demissionais, mudança de função. Então, cada um deles tem um direcionamento para o tipo de saúde, para o tipo de exposição que o trabalhador está exposto. Tá? Então, tudo isso aí é coordenado com uma norma regulamentadora. Tá? E lá na apostila de vocês está escrito assim, exames médicos do PCMSO. Tá? Não sei se alguém já ouviu essa sigla. PCMSO. Significa Programa de Controle Médico da Saúde Ocupacional. Esse documento ele vai reger a saúde ocupacional de nós trabalhadores. Tá? Aí a gente tem aí o acréscimo da avaliação das causas de doença do trabalho, tá? Isso aqui, a avaliação das causas da doença de trabalho, foi uma coisa que o Bernardino Ramazzini fez muito, né? Muito mesmo. E ele foi considerado o pai da medicina ocupacional porque ele estudou uma exposição que estava causando doença, que era a asma
dos mineiros, devido a uma exposição ao minério de carvão, tá? E naquele tempo lá já tinha avançado muita coisa mesmo, tá? Só para vocês terem ideia, nesse tempo, na verdade, desde o tempo pré-histórico, né, do primeiro homem na Terra, tá? Eles tinham os EPIs deles, vocês sabiam disso? Lá no tempo paleolítico do Homem Sapiens, do tempo da Pedra Lascada, quem estudou história vai lembrar desses termos aí, eles já tinham algumas maneiras de bolar EPI para eles usarem. Sabiam, gente? Um exemplo disso é que lá nesse período pré-histórico, quando eles matavam uma caça, principalmente quando eles estavam próximos a desertos, tá? E tem muita tempestade de areia, por exemplo, a Dinara ainda está na pedra lascada. Ô, minha filha, dependendo da nossa internet, não é só você, não. Mas vai passar, vai passar. Em nome de Jesus, vai passar. Eles caçavam, né? E matavam os animais. E ali, as membranas daqueles animais que eles matavam, eles dobravam aquelas membranas várias vezes e colocavam no rosto para usar como máscara. Vocês sabiam disso? Então, assim, desde o Não, tempo pré-histórico, Nunca nem vi. nem desde o tempo imaginava. pré-histórico, o homem ele já tinha consciência que ele precisava se proteger. Só que, por falta de tecnologia, de estudos avançados, né? Isso só pôde ser aprimorado há pouco tempo. E junto dentro desses estudos, dessas causas de doenças, por exemplo, a gente tem a sugestão de medida corretiva. Por exemplo, nós temos aí alguns aparelhos que fazem a esterilização de vários materiais. Tá? Material cirúrgico, material de roupas de cama, né? A gente tem alguns equipamentos que são apropriados para lavar, fazer a higienização, né? E para deixar ele 100%, para deixar ele estéril, tá? E bora imaginar agora que esses equipamentos, quando eles começam o processo dessa limpeza, dessa esterilização, eles fazem muito barulho. Agora imaginem vocês entrarem numa sala onde tem muito barulho. É agoniante, né? E é prejudicial para a saúde. Então você vai o quê? Evitar entrar nesse ambiente durante o dia, ou vai evitar entrar as mínimas vezes possíveis. E aqui na apostila, antes do item 3.1, a gente tem sugestão de medidas corretivas. Bora pegar esse exemplo. A gente vai corrigir uma exposição de ruído, por exemplo. Primeira coisa que a gente vai fazer é enclausurar esse ruído. Fazer um sistema onde esse equipamento de esterilização ele gere menos ruído, né? Para que o colaborador fique mais à vontade, fique mais atento para executar essa atividade. Por quê? Quanto menos ruído for gerado, menos problema auditivo eu vou ter. Essa é a lógica. Conseguiram entender? Tá? Então, essas medidas corretivas, elas são de diversas formas. Tá, gente?
cada situação de risco ela tem uma medida diferente que pode ser adotada. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Tem alguma dúvida? Só faltou colocar a apostila aqui, né, João? Mas a gente vai aprender. Amanhã ela vai estar aqui. Gente, amanhã nós vamos começar a partir do item 3.1, a importância da segurança do trabalho, tá? Essa primeira semana agora, gente, ela vai ser um pouquinho chata, tá? Porque é muito conteúdo, é muita legislação que a gente vai estudar, tá? Mas eu vou procurar otimizar ao máximo possível, tá? Para não ser tão cansativo assim, para que a gente possa também aproveitar melhor. Beleza, galera? Essas legislações nos matam, viu? Hoje eu tenho aí 30, 37 normas diferentes que eu tenho que estar estudando constantemente. Nós, técnicos de segurança, a gente estuda. Meu Deus! Olha, esse livro aqui, olha, aumenta mais 2 dedos na espessura aqui, você vai ser mais ou menos o tamanho que ele é hoje atualmente. Esse que eu tenho aqui, ele já está desatualizado já. Eu tenho que Só de estudar. olhar a apostila, que eu olhei todos aqueles lá que tem no começo, tem tudo aquilo lá, eu já fiquei, meu Deus do céu, haja lei, haja legislação, pelo amor de Deus. É por isso que eu falei para vocês, é uma parte chata, mas necessária. Por quê? Essa parte é onde a gente entende como a segurança do trabalho ela vai funcionar, qual é o intuito dela, para que ela veio, de onde ela veio, o que é que gira por trás de tudo isso. Por quê? Quando a gente não aprende legislação, quando a gente não aprende a lei, como a situação tem que acontecer, a gente pode fazer errado e acabar se colocando numa situação, né, de sofrer uma sanção disciplinar, uma sanção administrativa. E esse não é o que a gente quer evitar. Por isso que tem que ter esse módulo para vocês. Tá bom? Mas a gente vai melhorar aí algumas coisinhas. Talvez vou ver se melhora aqui um pouquinho a iluminação também, para a gente melhorar aí a nossa aula, tá? Eu estou muito feliz, tá, gente, de estar aqui com vocês, principalmente de saber que tem uma galerinha em Vitória do Jari que quer alguma coisa na vida e está lutando aí para dar um passo maior. E principalmente pelo período que a gente vive hoje, né? Muita gente aí, a enfermagem, ela é a que recebe a pior carga de trabalho na atualidade hoje, né? Porque a enfermagem é que cuida realmente das pessoas que estão doentes, das pessoas que estão com corona. Tem situações aí que nossos profissionais, eles já estão todos traumatizados. Então a gente vai ter que fazer um trabalho aí pós-pandemia de um tratamento de choque com esses profissionais. Eles estão tudo traumatizados desse período de caos que a gente está vivendo na saúde pública a nível nacional. Então, vocês são guerreiros. Só pelo fato de ter, deixa eu ver, 40 pessoas, 41 pessoas aqui no grupo, hoje, no momento, participando da aula, mesmo com toda a dificuldade de internet. Eu morei em Vitória do Jari por muitos anos. Minha família, parte da minha família é de Vitória do Jari. Inclusive, domingo eu estava aí. Cresci em Vitória do Jari. Eu saí de Vitória do Jari em 2011, no finalzinho de 2011 para 2012.
amo esse lugar. E só o fato de vocês encararem esse estudo online, né, com as condições adversas que a gente tem, é muito querer vencer na vida e vocês estão de parabéns, tá, galera? Não é fácil ficar com o celular pendurado, ficar ouvindo, né, 2 horas de tempo direto. É cansativo, às vezes é chato, mas todos vocês têm um foco, tá? Todos vocês estão aqui por um motivo. Eu brinco que os meus alunos são interesseiros. Eu sou interesseiro. Eu não estou aqui de graça. Vocês não estão de graça aqui também. Vocês têm o quê? O interesse, que é aprender o que é correto e se formar e conseguir trabalhar dentro da área da formação de vocês. E o meu interesse é compartilhar o conhecimento aqui com vocês, tá? Então, a gente está aqui com um propósito. Vamos agarrar essa oportunidade. Dificuldade sempre vai ter, tá? Por mais que a gente estivesse trabalhando, fazendo essa aula presencial, sempre ia ter uma dificuldade ou outra. Então, essa dificuldade que a gente encara, né, a gente tem que olhar para ela e ver como um desafio para a gente. Um desafio que todos nós somos capazes de vencer. Tá, galera? Se nós estamos aqui é porque a gente tem capacidade de vencer esse desafio. E isso existiu uma vez, mas agora você vai até o fim. Porque se você desistir de novo, se você parar durante essa caminhada, outra pessoa vai continuar caminhando e vai chegar e vai alcançar o sonho que era teu. Você não pode desistir, tá? Você não pode desistir. É difícil? Bastante. Tá, gente? Eu falo por mim, tá? Eu falo por mim. Quando eu comecei o meu curso técnico de segurança, eu era o sem futuro da sala, tá, gente? Eu era o sem futuro da sala. Eu, em termos financeiros, era o que menos tinha. Eu era o mais novo. Eu comecei meu curso ainda de menor. Eu estava quase fazendo 18 anos, estava com 17 para 18 já. E era raquítico, né? Era dessa largurinha aqui, assim. Era muito magrelozinho, então o pessoal mangava muito comigo. Esse aí não vai terminar, tal. Mas eu persisti, eu tinha um interesse e eu fui até o fim. Da minha turma de quase 30 pessoas, aproximadamente, Jéssica, era bem feio, viu? Bem feio. Mas Deus teve misericórdia da minha vida e melhorou bastante coisa, viu? Deus foi tão misericórdia da minha vida que eu casei já, graças a Deus, viu? Foi um grande milagre. E eu consegui vencer. Venci. Me formei, peguei meu registro profissional e só para vocês terem ideia, gente, 2 meses antes de eu me formar, eu já tinha emprego garantido, viu? Eu já tinha emprego garantido. E com 19 anos, eu tive meu primeiro emprego como técnico em segurança do trabalho. Hoje eu tenho 27 anos e já estou fazendo aí 8 anos de profissão. Ainda sou jovem, ainda tenho muita coisa para aprender. Hoje, muitas pessoas de 27 anos ainda são alunos. Hoje eu sou professor. Hoje eu ensino. Hoje eu compartilho do que eu aprendi agora aqui com vocês. Não é fácil, é um caminho árduo. A gente tem que abrir mão de muita coisa. Tá? Tem que abrir mão de muita coisa. Tá, gente? Eu tive que abrir mão de festa. Eu tive que abrir mão de amizades. Tá? Para eu conseguir o meu foco. E eu consegui. Com muito sacrifício mesmo. Quem olha para minha história vai dizer que era mais um que
que ia ser malaco ou algo parecido, que eu ia morrer cuidando de boi na fazenda. Pode deixar esse negócio de idade pra lá, né, gente? Melhor mesmo. E tô aqui, gente. Eu venci. Eu venci. Tô construindo minhas coisas, graças a Deus. Eu tô dando aula de dentro da minha casa, gente. Olha como é as coisas. Eu não tô precisando sair de casa para estar ganhando dinheiro. Olha que legal, né? Vocês também vão chegar a isso. Vocês também vão se formar. Pessoas podem olhar para vocês e falarem: pô, mas vocês estão fazendo esse curso à distância, e começa a falar palavras negativas. A gente tem dois ouvidos, né? Deixa entrar por um, sai pelo outro. Absorva aquilo que é bom para a formação de vocês. Palavra negativa sempre vai ter, tá? Palavra negativa sempre vai ter. Isso eu aprendi com a vida, tá? Hoje, aqueles que falavam que eu não ia conseguir, ficaram para trás, eu persisti e consegui. Da minha turma se formou, acho que uns 7 técnicos, e trabalhando tem a base aí de uns 3 ou 4. E com 27 anos, hoje, eu estou numa classificação de nível técnico acima da média, né? Uma classificação onde amigos meus conseguiram alcançar. Depois dos 40 anos, eu com 27 eu já consegui alcançar. Mas para isso, é tempo, é estudo. Abdiquei finais de semana com a minha família para estar em Macapá fazendo especialização. Mas venci. E estou vencendo. E estou aqui para compartilhar meu conhecimento com vocês e também incentivar vocês a não desistirem, tá, gente? Tem muita gente que coloca em rede social, a vida como é que eles falam? A vida é dura para quem é mole. A vida é dura para todo mundo, parceiro. É você que tem que decidir se tu vai encarar ou se tu vai fugir. Encare a vida, encare os desafios, foquem no objetivo de vocês. Foquem no sonho que vocês têm, que é se formar, tá? Quando vocês se formarem, já vai ter passado aí esse período de pandemia, vamos poder fazer uma festa, tá? Eu quero estar lá com vocês, tá? Me convidem para a formatura, por favor. Eu vou falando que eu gosto de suco de taperebá, tá? E a gente vai vencer, tá, gente? Vamos vencer, tá bom? Eu agradeço a oportunidade, já são 9h03 e amanhã temos mais, tá bom, galera? Obrigado pela atenção de vocês. Espero que amanhã a gente não tenha problema com a internet, né? A internet ajude a gente aí, tá bom? E vão se preparando, tá? Vão se preparando. Semana que vem já tem trabalho para vocês, tá? E vou passar um trabalhinho para vocês. Eu estou finalizando aqui algumas situações, mas eu estou bolando aí um trabalhinho para vocês fazerem para acelerar aí o nosso aprendizado. Beleza, galera? Então, gente, desejar para vocês uma boa noite, descansem, durmam com Deus e até amanhã.